Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Se você tem a sua Bíblia aí no aplicativo, então acompanhe. Eu não vou ler todo o texto, porque é todo o capítulo, mas eu gostaria de fazer menção, ou pelo menos em algum momento trazer a ideia do que o texto nos apresenta. Vivemos uma semana de oração, na qual nós oramos. E na qual, numa definição puritana da oração, a oração é uma palavra de louvor e de declaração de dependência de Deus, na assistência do Espírito Santo em nome de Jesus. Mas a oração também é para Deus agradável. Diz o Apocalipse que a oração é o louvor ou é o incenso que enche a taça daqueles que servem ao Senhor. Mas também a oração é um flagelo para Satanás. Não uma oração que abre caminho, não uma oração que quebra maldição, pois isso já foi quebrado, meu querido, não há caminho para nós que esteja fechado, não há porta que não seja aberta pelo Senhor para que nós passemos por ela. Então, aqui nessa oração, chamada oração intercessória de Jesus, eu dei o tema de a oração do Senhor. Eu falei para o Renan, quando a gente diz a oração do Senhor, a primeira coisa que a gente se lembra é a oração do Pai Nosso. E eu espero, meu irmão, que você saiba de cor. Não porque você decorou, mas porque você entende que cada uma daquelas frases, daquelas sentenças, tem um significado muito profundo e verdadeiro. Eu não sei se eu já disse para vocês. Eu já orei, você, quem sabe também, já orou por muita gente, você nem lembra de quem orou. Eu não sei se foi aqui que eu falei. Eu estava em Caiapônia um dia visitando a igreja, se foi aqui, me perdoe. Uma senhora se apresentou, eu fui pastor em Caiapônia de 83, 84, 85. Uma senhora, então, se apresentou e disse, pastor, eu queria apresentar para o senhor, essa aqui é a fulana. Se não me falha a memória, é Marta, o nome da menina. Já crescida, 30 anos, sei lá. E ela disse, pastor, isso aqui é a Marta. Lembra da Marta? Eu falei, não. Lembra que quando eu tive a gravidez, e o médico naquela época achou que a gravidez não ia vingar, que a gravidez era de alto risco, e que eu tinha sérios problemas, e que eu ia de vez em quando para Goiânia. Imagine, meu querido, 300 quilômetros naquela época, estrada de terra. Para terem uma ideia, o ônibus saía de Caiapônia 4 da manhã, para chegar lá em Goiânia por volta de 2 da tarde, 300 quilômetros. E a Marta continuou. Lembra que toda terça-feira de manhã, o senhor ia lá em casa orar? Por mim e pela minha gravidez? Vagamente eu lembro, naquela época eu tinha bicicleta, barra circular, Monarch, pneu Aro 26, eu acho, não lembro. Eu chegava lá, eu lembro de ir na casa da Roma, uma casa cercada de arame farpado, deixar a bicicleta ali, entrar, orar com ela. Eu lembro rapidamente dessas coisas. Ela disse, pois é, a Marta é fruto da oração. Não da minha oração, da vontade de Deus, do querer de Deus e do mover de Deus. Sabe, meu querido, como disse o Aguinaldo ontem, todas as vezes que nós oramos, nós dizemos amém. Sabe o que significa amém? É verdade, eu concordo. Ou seja, então a oração não é o Abelardo que orou. E, aliás, nessa noite ele orou pedindo para a glorificação do Senhor. Não é o Abelardo que está orando. Nós estamos orando com ele. Por isso que eu gosto de dizer, quando a oração termina, nós dizemos amém, nós oramos juntos, e nós concordamos, e nós dizemos assim seja, em nome do Senhor Jesus. Então, meu querido, nós precisamos olhar para essa oração de Jesus, que aqui nesse capítulo nos é apresentada, e achar uma lição importante. Qual seja de apresentar as nossas petições a Deus através da oração, que é um dos maiores privilégios que eu posso ter.
Vou compartilhar com vocês. A nossa filha, a nossa nora, que também vai ser filha, que vai casar-se com o nosso filho, o Caleb, agora no dia 16 de fevereiro, lá em Goiânia. Eles foram, Caleb e Thaís foram para Goiânia, para Brasília hoje. Porque amanhã, meu querido, ela começa a trabalhar, ela é nutricionista formada em oncologia, com residência lá no Hospital das Clínicas de Goiânia. Amanhã a Thaís, ou seja, alguns dias atrás ela fez seleção, foi chamada, teve entrevista e foi contratada. Amanhã a Thaís toma posse, começa a trabalhar no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Sabe o que é isso, meu querido? É coisa que a Thaís jamais pensou, jamais quis. E conversando com ela, quando nós estivemos rapidamente em Goiânia, e Silvano e Germano estão lá, a Thaís diz, eu nunca pensava, nunca imaginava. Porque Deus é assim, Deus faz muito. Então, quando nós oramos, nós pedimos a Deus. E Deus, meu querido, quer nos fazer muito mais do que nós queremos, pensamos, imaginamos, sonhamos, almejamos. Sabe, todo aquele projeto de casa, digamos, que você tem tudo bem estruturado, bem montado, aqui vai ser assim, ali vai ser aquele imóvel, aqui vai ser assim, aqui vai ser meu cantinho do café, aqui vai ser assim, sabe, aqui eu vou ter um jardim, aqui eu vou plantar um pé de chuchu, um pé de quiabo, ali eu vou, sabe, por mais que você idealize a cor da sua casa, tudo isso, sabe, Deus é capaz e tem poder e é suficientemente amoroso para fazer muito mais do que você quer. Do que você imagina, do que você espera. Então, meu querido, olha a Deus, e nesse texto de João, de 1 a 17, vai ficar como tarefa para você ler o texto completo em casa. Ler o texto e olhar naquilo que eu vou dizer. É importante que você perceba que um dos maiores privilégios que você tem na vida cristã é orar a Deus, é falar com Deus, é colocar na presença de Deus aquilo que te angustia, ou aquilo que te alegra e aquilo que te satisfaz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver muitas orações feitas em nome de Jesus, como a oração de Davi, de 2 Samuel, capítulo 7, como a oração de Salomão, no 1 Reis 22, como a oração de Daniel, no capítulo 9, quando ele pede sabedoria, discernimento, e ele diz, o Senhor que estabeleceu tempos, estações, que governa tudo, quando o Senhor que põe reis, que tira reis, quando o Senhor que introduz gente, que tira gente. Sabe, querido, quando eu falo sobre isso, tenho dito lá na igreja, cuidado quando você fala que calor infernal. Cuidado quando você fala assim, que chuva infernal, que não para, não dá nem para secar roupa. Que coisa, sabe, cuidado, porque é Deus quem governa. O homem descontrola tudo, mas sabe que Deus está no controle. Sabe, Deus faz isso. A oração de Esdras, meu querido, no capítulo 9 do seu livro, quando ele ora pelo povo que voltava, a oração dos levitas, a oração de Paulo, quando ele ora pela igreja, quando ele ora em Filipos, para que a igreja pudesse desenvolver e crescer no amor, são orações profundas, bonitas, como a oração do Senhor no Getsêmani. Meu querido, é preciso que nós entendamos que é um privilégio nosso. Esse mesmo professor, o Adi Salum, que foi professor de poimênica no seminário, uma vez ele fez uma oração, aliás, no nosso culto de formatura, no dia 11 de dezembro de 1982, por incrível que pareça, a formatura foi no ginásio Culto à Ciência, nas imediações da rodoviária de Campinas, aqui em São Paulo. Eu me lembro que ele orou, ó Deus, poderoso Deus, a quem o Senhor Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Pai nosso que estás nos céus. E daí ele seguiu a oração. Isso me impactou. Porque Deus é aquele que criou tudo do nada. Apenas pela palavra e pelo verbo criador. Portanto, meus irmãos, é um privilégio, é um precioso privilégio sermos permitidos ouvir a oração do Senhor, essa bendita oração.
Eu quero dividi-la em 3 partes. Repito, para você fica a responsabilidade, a tarefa e o dever de ler, de prestar atenção e de ver o que acontece em cada um desses pontos que eu vou falar. Primeiro, de 1 a 5. Nesse texto, de 1 a 5, do capítulo 17, versículo 1 até o versículo 5, perceba, Jesus está, num primeiro lugar, olhando além da cruz como a sua grande obra redentora. E é interessante que no versículo 4 ele fala dessa obra consumada. Jesus não havia ido ainda ao Calvário. E no versículo 4 diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conviaste fazer. Ele não havia chegado ao Calvário, ele não havia sofrido, meu querido, a dor de pagar o preço exigido por Deus pelos nossos pecados. Mas ele suportou. Então perceba, antes mesmo de fazer, de efetuar, ele diz, eu te glorifiquei. Notemos, meus irmãos, que essa oração foi feita na presença dos discípulos para a instrução deles, para que eles percebessem o sacrifício, o amor, a devoção, a disposição do Senhor Jesus de obedecer a Deus, a sua palavra, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais desafiador que seja. Quando nós olhamos no capítulo 11, no versículo de número 42, veja só o que registra o evangelista João. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim mesmo eu falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus não tinha dúvida nenhuma de que ele foi enviado, e foi enviado não para um passeio, foi enviado não para vir ao mundo, mas como Cordeiro amado de Deus, ele veio para pagar o preço, para assumir a nossa dura vida de pecado, para cravar na cruz a nossa dívida. Ele ora por si. Jesus fala, Pai, eu te glorifiquei. Não era apenas, meu querido, para dar informação. Não era apenas para dizer para o Pai, olha, eu estou fazendo assim. Mas era para que os discípulos vissem a disposição que Jesus tinha de obedecer a Deus. A cruz, irmão, era a conclusão, era o ápice, era o píncaro da montanha de sacrifício que Jesus estava fazendo. Ou seja, a cruz era a conclusão da sua obra. Muitas vezes no Natal a gente se impressiona com os cânticos e com o romantismo daquela criança envolta em faixas, na manjedoura, sendo amada pela mamãe, pelo papai, pelos pastores, sendo pelos magos que vieram depois, sendo tudo isso é verdade. Estava ali um bebê que cresceu, e desde aquele momento perseguido, até que ele termina a sua vida na cruz do Calvário, que foi a conclusão do seu sacrifício, da sua obra meritória. E a gente pode perguntar de que maneira a cruz glorifica a Deus. Como essa cruz aponta para a glória de Deus? Meu querido, de modo simples, pela obediência do Senhor. Você quer glorificar a Deus? Obedeça a palavra de Deus. Você que é filho, quer glorificar a Deus, a Bíblia diz, filho, honrem os seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. Você quer glorificar a Deus, não terás diante de ti outros deuses. E muitas vezes nós nos gabamos de, não temos aqui imagens de santo, de ninguém, mas muitas vezes a nossa vida é cheia de ídolos. É a esposa, é o marido, é o trabalho, é o carro, é o dinheiro. Muitas vezes é o nosso cantinho, é o nosso celular. Muitas vezes, meu querido, é a nossa igreja, é o nosso culto. Muitas vezes é a nossa panelinha. Você quer glorificar a Deus? Obedeça a sua palavra.
Você quer obedecer a Deus? Viva como esposa que sabe que o seu marido é, como diz a palavra de Deus, o líder e o pastor de casa. Ajude o seu marido a governar bem. Não ultrapasse, não adiante, não sobrepuja, mas ajude, ore e interceda. Você, marido, quer glorificar a Deus? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se dê por ela, se sacrifique por ela. Você quer glorificar a Deus? Não provoque a ira dos seus filhos. Ame os seus filhos, ensine-os na disciplina e no temor do Senhor. Batizamos muitas crianças na igreja e sempre dizemos isso aos pais. A tarefa de criar os filhos na igreja é demasiadamente difícil. Mas você tem a assistência do Senhor. E você tem o apoio da igreja, que vai ser um braço estendido, mãos postas de oração, para que os seus filhos caminhem bem. Dê exemplo, faça isso. E Jesus ora por si. O que eu aprendo com isso? Que eu devo orar por mim mesmo. Por mim mesmo. Para mim, meu querido, de vez em quando eu tenho convidado, quando tenho oportunidade, de que a igreja se coloque de joelhos. Numa das nossas reuniões, para mim foi muito emblemático, muito gostoso, de repente olhar para a igreja e ver a grande maioria daqueles que estavam ali de joelhos clamando ao Senhor. Quem não se ajoelhou não é menos espiritual do que esses. Quem se colocou genuflexo diante do Senhor não é mais espiritual dos que não fizeram assim. Mas como é bonito ver quando eu me posto diante do Senhor, joelhos curvados, e intercedo por mim. Ainda ontem eu disse, muitas vezes, nós somos a resposta de nossas próprias orações. A minha vida financeira está uma bagunça. Eu estou pedindo que Deus aumente o salário. Sabe, mas eu acho que você deveria orar pedindo que Deus te dê sabedoria para administrar o salário que você tem. Para que você aprenda a controlar-se. Para que você aprenda a olhar com aquele salário, é como se fosse assim, colocasse sobre a mesa e dizer, Senhor, aqui está o que eu ganhei com o meu trabalho que o Senhor me deu. Me ajuda a gastá-lo com sabedoria. Talvez você está falando de que o seu casamento, de que a sua família, de que o seu trabalho. Ontem eu ouvi alguém, eu perguntei para alguém lá, para uma esposa lá, falei, como é que tá? Tá bem, tá. O marido está trabalhando numa loja dessa de empresas que a gente vai no supermercado e compra coisas, né? Não vou citar a marca. E eu falei assim, agora na sua casa é só essa coisa. Ela falou assim, pastor, ele está com vontade de sair, arrumou tem 2 meses. 3 meses, foi desempregado com uma outra marca, tal, e agora está, né? Então, diz que o chefe dele é muito chato, não sei o que lá mais, grita muito, tal, e tudo. Eu falei assim, eu não queria, nós temos plano de saúde, o menino está com a cirurgia de, sei lá, do que é para ser feita, e se ele sair, como ele quer pedir demissão, sabe? Deus precisa, às vezes, não é mudar o chefe, mudar você. Não é mudar seu marido, é mudar você. Não é mudar seu pai, é mudar você. Sabe? O filho que você tem é esse. O pai que você tem é esse. Você não vai sair daqui e de repente dizer, não vou morar aqui, vou morar na casa do vizinho. Lá tem videogame, tem piscina, lá tem bicicleta, lá tem coisa. Não, você mora na sua casa, você mora no seu lugar, você mora no seu ambiente. Você não vai sair daqui e dizer, não quero esse marido, quero aquele de lá. Não, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu pai, é o seu filho. Você não vai dizer, eu não quero essa igreja. Não, a sua igreja é essa, Deus te colocou aqui. Pelo amor de Deus, se lembre que um dia você prometeu permanecer, sustentar, orar, financeira, presencialmente, moralmente, espiritualmente, essa igreja. Faça isso. Pare de ficar caçando chifre na cabeça de viado. Conhece essa expressão? Pare de achar que a igreja de lá é melhor. Se invista aqui.
Se consagra aqui, se dedique aqui, trabalhe aqui. Mostre, meu querido irmão e minha querida irmã, ore pela sua vida. Se eu não tenho dificuldade, se mostre para Deus mudar a sua vida, o seu pensamento, a sua ideia. Como eu disse, muitas vezes a solução do problema, a resposta da oração é você mesmo. Jesus ora por si. Ele fala da sua glória. Ele fala de obedecer. E a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, deixando os céus, assumiu a forma humana. E quando nós estudamos teologia, o fato de se tornar homem é um dos estados de humilhação de Jesus. Tá certo? Teologicamente tá certo? Bom, acho que é. Pelo menos era. E eu aprendi. Porque Jesus era Deus. Ele tornou-se homem. Mas foi obediente até a morte de cruz. Você que prometeu criar os seus filhos na disciplina do Senhor, obedeça. Você que prometeu ser fiel a ela, seja. Você que prometeu cuidar dela e tratar dela como Cristo tratou a igreja, faça isso. Você que prometeu ser fiel até a morte, seja. Repito, está difícil? Ore. Depois, meu querido, de 16 a 19, Jesus ora pelos discípulos, ele ora por si, ele clama por si, ele pede por si, como lá no Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, faça como tu queres. Depois Jesus ora por si de 16 a 19, repito, tarefa para você ler em casa. Cristo declara ter manifestado o nome, ou seja, o caráter de Deus, dando a palavra ou palavras de vida, a palavra do Pai. Eu lhes dei a tua palavra, eu falei com eles. Veja só o que diz, meu querido, o versículo de número 11. Jesus ora e intercede por eles, dizendo, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me desse, para que sejam um, assim como somos nós. Perceba, meu querido, Jesus não havia ido ainda, mas ele fala como se cumprida e como se feita fosse a sua obra, e ele intercede. Pede que Deus os proteja, que Deus os sustente. Peça que Deus não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe, querido, muitas vezes nós praticamos o mal, não é lá na rua, não é lá na esquina, não é escondido. Às vezes é dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio trabalho, na nossa própria vida. Nós desgraçamos com nós mesmos, nós criamos problemas e obstáculos para nós mesmos. E Jesus ora pedindo proteção por eles. No dia que nós oramos pelas crianças, pelas 20 crianças da igreja, não foi cada uma delas por nome. Eu disse muitas vezes, você que tem filho, às vezes está muito quente, você deixa a janela aberta, de repente começa a chover, ou tem muriçoca, mosquito, não sei o quê. Sabe, você levanta de noite, ouve um grugido da criança, ouve um resmungo, ouve alguma coisa, sabe, o seu marido dá aquele ronco descomunal, que não é habitual, mas ele de vez em quando ronca, suspira, ou a sua esposa, não sei o que lá mais, tal, e você acorda assustado, dá uma olhada, tal. Sabe, meu querido, vai no quarto do bebê para ver se ele está coberto, ou se ele se enroscou com a coberta e está muito quente. Sabe, vai lá, ajeita, tira, vira de lado, chama o seu marido, diga está tudo bem, mas mais do que isso, faça uma oração, ore por ele. Sabe, coloque a mão sobre o seu filho que está dormindo, seja ele criança, adolescente, adulto, seja o seu filho que está de férias, veio passar férias na sua casa, vai de madrugada, foi lá, diga, Senhor, guarde na tua palavra, ou Senhor, traga para cá, ou Senhor, o abençoe. Isso é oração de intercessão, é o que Jesus fez e é o que nós devemos fazer, meu querido. O seu filho está dando problema, ore. É o seu neto que está sendo mal criado que eu digo é criado de forma errada, sendo mal criado pelos pais, ore.
Não é você, avô, que vai doutrinar, não é você. Você não tem a responsabilidade, é dele, é dos pais. Então, meu querido, aliás, o que o avô tem de fazer é, como diz por aí, é estragar. Né? O pai conserta e o avô estraga. Sabe? Dá balinha. Talvez aqui tenha pai que nunca deu uma balinha para o filho. Menino, chupa balinha não. Vai visitar o neto vem para casa. Toma essa balinha, chupa depressa, senão sua mãe vai ver. Estou falando errado? Não é assim? Aliás, dizem que avô é uma definição que eu gosto muito. Avô é um burro bravo que o pai amansou para o neto montar. Ore, interceda, clame, peça a Deus, busque a Deus, se volte para a palavra de Deus. Leia a Bíblia com ele, aproveite as oportunidades, fale de Jesus. Você está saindo com o seu filho, sabe, interceda, diga assim, sabe, eu tenho uma coisa que eu digo sempre, eu vejo às vezes as pessoas dizer, amanhã eu vou no Ibirapuera, amanhã eu vou no shopping, amanhã eu vou assistir tal filme, amanhã eu vou lá na deixa eu ver se eu lembro. Na cafeteria dos irmãos, eu esqueci o nome, lá em Jacareí. É isso aí, é isso aí. Amanhã eu vou lá. Eu sempre digo o seguinte, irmão, fala se Deus quiser. Que mania é essa de falar eu vou, amanhã eu faço? Diz Tiago, se Deus quiser. Mafê Doces. Eu falei que eu vou lá, mas não fui ainda, mas vou. Pode esperar. Ore, interceda. Perceba que Jesus, meu querido, faça assim. Jesus pede que eles sejam guardados, no versículo 11. Eu não estou no mundo, eles estão no mundo. Pai, os guarde, os proteja, os sustente. Sabe, às vezes nós olhamos para os nossos filhos, meninas, vai para a faculdade e diz, olha, cuidado. Sabe, você vai para o ponto de ônibus, cuidado com o celular. Olha, cuidado, olha, vê se onde é que tem mais gente, fica junto, não fica sozinho, não anda por essa estrada. Sabe, é perigo. Mas você também tem que dizer, olha, cuidado, que o diabo está na esquina, o tentador está aqui, está ali, está acolá. Guarde a sua vida e orar para que Deus proteja o seu filho, a sua filha, não apenas dos perigos materiais e humanos do mundo, mas das ciladas do inimigo. Seu marido te deixou no emprego. Que ele ore, Senhor, guarda a minha esposa hoje enquanto ela trabalha. Guarda o seu coração. Para que nenhum desejo que não seja santo ocupe a sua vida. E você, esposa, que deu um beijinho no marido e diz, vai com Deus, Deus te abençoe. Ore, Senhor, guarda o meu marido. Livra-o e o adverte das ciladas que tem à frente. Jesus ora pela unidade da igreja, Pai, para que sejam um. Não é para que creiam que nós somos um. Para que haja unidade, interação. Eu sempre tenho falado que, infelizmente, eu ainda, sabe, às vezes a gente está na igreja, eu conheço o irmão, conheço ali o Eduardo, mas a Giselda, já fui na casa dele, já tomamos um cafezinho, já celebramos a ceia. Sabe, eu gosto muito da companhia deles, são agradáveis, tal, e tudo isso, tudo, sabe? Mas eu tenho um irmão aqui, Abelardo e Miriam, eu não tenho muito contato, então eu sempre converso com o Eduardo, terminando o escuto hoje, eu vou conversar e dedicar um tempinho para a Miriam, para o Abelardo e para a dona, eu sei, dona Cida. Lembrei de você. Lembrei. Eu vou dedicar um tempinho com eles, se for possível, eu vou orar com eles, prestar atenção, algum motivo de oração. Ou seja, expanda a sua relação. Seja um com o seu irmão, com a sua irmã. Ah, mas ele é meio chato, meio fechado. Se aproxime dele. Se aproxime. Eu disse essa semana para um rapaz que está indo para o seminário, ele disse, pastor, olha, faz o seguinte, quando eu faço visita, estou dizendo eu gosto de ouvir a história de vida, de conversão, de casamento, de namoro, como é que foi que chegou à igreja, como é que é a vida, sabe, para eu poder ter um ponto de partida para a gente conversar.
O que Jesus está fazendo aqui é dizendo, Pai, ora por eles, para que sejam um, para que tenham unidade, para que convivam juntos, para que se amem. Já morreu o Elvésio. Quando eu estava na mesma igreja lá em Tumbiara, a gente morava bem perto da igreja, o Elvésio morava numa vila longe, longe, longe. E o Elvésio não tinha televisão em casa. O Elvésio havia vindo da igreja pentecostal, radical, interiorana. Não, televisão, não, televisão. Eu falei, Elvésio, as suas meninas gostam. Suas meninas, ele tinha uma televisãozinha daquelas portátil, pequenininha, sabe? Cinza, toda. Elvésio, você pode assistir filmes, programas com as suas meninas, desenhos. Elvésio. Suas meninas vão para a casa da vizinha, Elvésio. Eu tinha 3 filhas, Lilian, Liliane, a outra eu esqueci. Um dia o Elvésio me ligou. Pastor, eu queria que o senhor viesse aqui em casa. Morava longe, estava chovendo, tinha um telefone. Aí eu falei, Elvésio, tá? Não, eu queria que o senhor viesse vir aqui, ver a televisão que eu comprei. Silvânia e eu pegamos o ônibus e fomos. Para nos alegrarmos com a família que havia adquirido uma TV. Isso há 90, portanto, há 26 anos atrás, 25 anos atrás. Sabe, querido, Jesus ora para que seja um, e ser um é assim, é interagir com os irmãos, é repartir com os irmãos, é dar aos irmãos aquilo que Deus me tem dado. A gente sempre fala que os idosos, os velhos, são ranzinzas, né? Eu reconheço que a gente vai ficando meio impaciente, meio, sabe, meio... Eu vejo idoso que, por exemplo, pega essa cadeira daqui, quer pôr mais na frente, ele não consegue pedir o Renan, mas o Matias, para pegar a cadeira, ele quer pegar sozinho. Gente, por que não pediu? Não quer dar trabalho para ninguém. Estraga a coluna, machuca o dedão, faz alguma coisa, depois dá, sabe? Eu sei que a gente vai ficando assim. Mas é importante, meu querido, ontem nós fomos jantar na casa, almoçar, eu estou sozinho, os irmãos sabem, Silvana e Germana estão em Goiás, desde o dia 12 eu estou aqui em São Paulo só, e só vou voltar para lá no dia 2 do mês que vem. Ontem um irmão me ligou, anteontem, um casal de idosos da igreja, 80 e qualquer coisa mais. Agora sim, né, 60 anos mais. Então, pastor, eu queria que o senhor viesse almoçar aqui em casa amanhã. Irmão, não quero que o senhor venha, eu quero que o senhor venha. E eu fui. Que mesa posta, que coisa bonita, que conversa agradável. Claro, quando a gente reúne, a gente que já não é tão jovem. Aliás, meu querido, você sabe que esses dias eu fui no Poupa Tempo lá da Praça da Sé. Fui resolver um problema, alguém falou, não, 60 anos não precisa, idoso não precisa agendar. Vou lá feliz, eu tenho 67. Cheguei lá, está aquela fila grande, eu perguntei para a mulher, falei assim, queria fazer um atendimento, que não precisa agendar. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 67. Não, é de 80 para cima que não agenda. Falei, poxa, demorei 67 anos para chegar aqui. Fala que não é só... Eu não sei se eu quis ter 80 ou se eu quis voltar depois. Ficou marcado para a próxima terça-feira. No mesmo ônibus que eu fui, desci um ponto antes da Praça da Sé, ele vai na Praça da Sé, para um pouquinho, depois vem, dá a volta e vem. Foi o ônibus que eu voltei. A menina olhou e falou assim, já? Eu falei, não resolveu nada. A cobradora, a bilheteira me conheceu. Mas o irmão me chamou para almoçar. E quando terminou, meu querido, pediu picanha. Pastor, você vai levar um pedaço. E fez uma marmitinha para trazer para casa. Sabe, isso é comunhão. Isso é comunhão. E Jesus ora por isso. Aliás, ter comunhão
é ver a intercessão de Jesus, libertado dos mal. Pai, eu peço que os livres do mal, meu querido, ore, interceda pelo irmão. Há um irmão que está dando trabalho, há um irmão que está dando problema, há um irmão que de vez em quando tropeça em algum tipo de vício, ou que um irmão que de repente, sabe, aquele crente que é animado, que, sabe, já viu falar daquele crente que só tem duas marchas, primeira e ré? Ele começa tal, começa animado, começa a falar, agora vai. Ele engata, dá uma ré, aí ele volta. Sabe, meu querido, faça da sua vida um progresso espiritual, conheça mais do Senhor. Stanley Jones escreve um livro no qual ele diz que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a primeira igreja, era uma igreja que considerava um dia perdido quando não houvesse entrado na presença do Senhor naquele dia um pouco mais profundamente. Quando não tivesse conhecido um pouco mais da graça e dos mistérios de Deus. E mistério não é aquilo, não, será que sabe aquilo que Deus guardou para si mesmo. Jesus pede que sejam santificados e para que andem na verdade. Meu querido, você já orou para o seu marido andar na verdade? Meu irmão, você já orou para a sua esposa ser santificada? Parar de ver isso, aquilo, ia sugerir alguma coisa aqui, mas esquece. Você já orou por isso? Você já orou para que os seus filhos tenham uma mente santificada e você intercede? Então, faça isso, ore, clame, se deposite, derrame, faça como João, que foi conhecido como o homem de joelhos de elefante, porque João orava tão intensamente de joelhos que parecia um joelho de elefante, de tão grosso e de tão áspero que ficava, porque João gastava horas e horas na presença de Deus. Jesus ora por si, glorifica como glorificado a mim, como eu te glorifiquei, ó Pai, através da obediência e da conclusão. Jesus ora pelos discípulos, pedindo por eles libertação, unidade, pedindo que sejam guardados, santificados na verdade, mas também Jesus ora pela igreja, em todo o tempo. E é essa oração que ele faz. Eu oro ao Pai do versículo 20 ao 26, não apenas por eles, mas por todos que haverão de vir e de crerão na tua palavra. Jesus, naquele dia, disse: Senhor, abençoa a dona Ana. Senhor, abençoa o Diácono Emerson, abençoa o Renan, Senhor, abençoa o André, abençoa a sua esposa, Senhor, abençoa o Rodrigo, Senhor, abençoa. Jesus orou, claro, não nominalmente, mas orou pela igreja. Então, meu querido, Cristo declara ter dado aos seus a glória que Deus lhe deu, e em seguida explica o que é essa glória, ou seja, a glória que ele tinha nesse mundo. Qual era? A glória de obedecer, a glória de conhecer, a glória de ter Deus consigo, a glória de obedecer o Senhor, a glória de andar na vontade do Senhor. E nós temos a glória de ter Cristo em nós, nos possuindo, sendo dele. Veja o que diz o versículo de número 23. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Senhor, faz a tua vontade. Jesus declara que a sua vontade é ter os seus eternamente com ele. E um dia nós estaremos lá. Eu sempre gosto de dizer que eu não sei se lá no céu a gente vai estar no mesmo condomínio, ou na mesma rua, se a gente vai ser vizinho. Não importa. O céu será um lugar maravilhoso. Sabe, essas notícias, vou conhecer, não vou conhecer, eu vou ver que o meu filho está, ou que o meu marido está, eu vou ver, sabe, pare de ficar, se concentre na alegria que é estar nesse lugar que Jesus foi preparar. O mundo não conheceu o Senhor, mas ele se fez conhecer a nós, através do Espírito Santo.
E Jesus aqui, meu querido, pede pelos seus, para que sejam um. Unidade, não sou eu quem crio. Não é o Renan, pastor Renan, que vai criar unidade, que vai... Não, compete a ele, junto com os irmãos, orar, interceder para que essa unidade se fortaleça, mas ela é fruto criada pelo Espírito Santo de Deus. A mim me compete preservar. A mim me compete valorizar. E preste atenção, quando você prefere não vir à igreja para ficar em casa vendo qualquer programa, ou para não ficar em casa não fazendo nada, ou para ficar em casa passando a sua roupa para o emprego de amanhã, ou se você prefere em casa ficar assistindo um culto, ainda que seja congregacional, meu querido, preste atenção, unidade do povo de Deus. É como a ceia é celebrada quando a igreja está reunida, um ou dois. Essa semana eu fui na casa da dona Dinorá e do Albertinho. Só nós. Só nós. Mas a ceia pode ser de 2 em diante, nunca um só. Porque quando comerdes, quando vos reunis, e quando repartis, e servir a ceia. E eu gosto de lembrar que tantas vezes quanto eu tenho oportunidade de participar da ceia, eu participo. Porque para mim é um privilégio. Eu estou obedecendo o meu Senhor. Eu estou obedecendo. Tem semana que eu participo, eu celebro a ceia 4, 5 vezes. Tem dia que eu celebro 2 vezes. Eu estou lá, junto com os irmãos, partilhando. Então, Jesus ora para que a igreja seja um. E nós precisamos notar, meu querido, que nesta oração, se você, acuradamente, sem pachorra, se você prestar atenção, no versículo de 1 a 5, Jesus fala da revelação. Ele se mostra, ele fala, do versículo 6 a 16, ele fala da conservação, da preservação, da unidade. No versículo 17 a 19, ele fala da santificação da igreja. E santificação não é andar como santo. Não, santificação é viver como santo, separado do mundo, sabendo que a minha vida pertence ao Senhor. Ele fala da unificação, versículo 20 a 23, e ele fala da glória que será dada a ele e àqueles que estiverem conosco no final de 24 a 26. Eu gostaria de terminar essa mensagem, meu querido, aplicando ou dizendo o seguinte: você tem orado por você mesmo? Eu queria aconselhar você e que aplicasse na sua vida e seguisse o exemplo de Jesus. Ore por você. Tenha coragem, tenha audácia de dizer: Pai, eu quero isso. Eu bato o pé que eu quero isso. Eu não abro a mão disso. Mas, Pai, faz a tua vontade. Me faz entender que se não é o que o Senhor quer para a minha vida, eu vou mudar. Ore por você. Confesse os seus pecados. Jesus não tinha pecado. Peça que Deus te perdoe, peça que Deus te mude. Há um pensamento torpe, há uma palavra maldosa no seu coração, há um segredinho na sua vida, confesse ao Senhor e diga: Pai, perdão. E ouse orar como Davi orou: ensina-me a andar pelo caminho bom. Ore por você mesmo. Segunda coisa, ore pelos seus irmãos, ore pela sua família, para que Deus os guarde, para que Deus os preserve, para que Deus mude, para que Deus transforme, para que Deus converta. Para de ser como a dona... Vou citar um nome aleatório, tá? Para de ser como... Acho que aqui não tem nenhuma Judite, né? Eu acho que não. Pare de ser como a Judite, que vem na igreja, pede para que ore pelo marido, para que peça para Deus mudar o marido, para que Deus tornar a vida familiar melhor. Mas daí, meu querido, a igreja ora e um dia alguém pergunta: e aí, dona Judite, como é que está em casa? Do mesmo jeito, marido não muda não. Conheço, a família dele é desse jeito, nunca vai mudar, desistir. Ore. E a terceira coisa que eu quero aplicar é:
Ore pela igreja o tempo todo. Lembre que a igreja é você. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Olhe para você mesmo. Olhe pela sua casa. E olhe pela igreja. Você está aqui confortável, sentado. Tem gente, meu querido, perseguido, afligido. Tem gente que está morrendo por causa do Evangelho. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Pai querido, oramos agora por esta igreja, por mim mesmo, por nós mesmos, e pela minha família, pelos meus amigos e pela minha casa. Em nome de Jesus, eu te peço, faze, ó Deus, com que o Senhor seja glorificado na minha vida, o Senhor seja exaltado através dos meus comportamentos, que a minha família seja uma família bendita do Senhor, e que essa igreja seja, Senhor Deus, fiel à tua palavra, em nome de Jesus. Amém.